Olá, bom dia. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer aqui uma energia para nossa semana, dividida em 3 montinhos. Estou tentando fazer isso todos os domingos para sair a leitura às segundas-feiras, né? Trazendo uma opção para relacionamentos, uma opção para o trabalho e uma opção para a área financeira, tá? Aqui a diferença, eu separei 2 cartinhas, mas a diferença são os pregadores. Então, a primeira opção de relacionamento são os limões sicilianos. Para quem escolheu o trabalho, vai ser a laranja. E terceiro grupinho que escolheu finanças vai ser o abacate, tá? Se você quiser ver as 3, fique à vontade. Eu vou deixar aqui os montinhos separados e vou começar com quem escolheu sobre relacionamento. Vou pedir aqui, antes de abrir essas cartas, uma mensagem desse livro, Sem Segredos, usando crenças e símbolos ao seu favor. Vou abrir aqui numa mensagem aleatória, vamos ver o que vai sair aqui para essa nossa semana. Limpe sua mesa sempre. Segundo os chineses, a mesa, seja da sala, cozinha ou trabalho, tem relação direta com a organização da vida de quem está trabalhando nela. Existem pessoas que costumam ter a mesa sempre cheia, sempre bagunçada. E aos olhos dos outros, porém, isso não significa bagunça, né? Representam, na verdade, segundo pesquisas científicas, um alto grau de genialidade. Porém, pessoas que mantêm suas mesas desorganizadas constantemente acabam se acostumando a um processo caótico de raciocínio. A mesa representa todos os processos e manifestações da inteligência, enquanto transformação da mente em realização material. Se você costuma ter uma mente muito organizada, provavelmente a sua criatividade não é muito ativada. Entretanto, o grau de organização compensa essa falta de criatividade. Se você tem uma mesa desorganizada, sua criatividade deve ser algo fantástico, porém, a organização deixa sempre a desejar. O importante é manter o equilíbrio entre a organização e a criatividade. Coloque sobre sua mesa elementos que possam ativar os benefícios essenciais da criatividade e da organização. Entenda que a mesa é um símbolo do universo material e quando você a organiza, procure sempre ter um padrão de organização, né? Dando condições de usá-la como uma espécie de âncora que ative as qualidades e potencialidades mentais. Sabemos que tudo isso faz parte do mundo dos símbolos, e símbolo tem um poder que transcende nossa compreensão, porque ele em si é inatingível quanto à sua interpretação definitiva. Portanto, é fundamental que você, quando organizar a sua mesa, leve esse aspecto em consideração. Aqui, como estamos falando de relacionamento, aqui me fala de uma organização, inclusive, da rotina, né? Para que você esteja alinhada de uma forma... E aí a gente vai trazer essa energia desse livro para a organização, para a rotina de relacionamentos, até familiares, né? Pessoas que talvez já estejam vivendo juntas, estejam dividindo uma casa, uma rotina. E quando você mantém ambiente de trabalho, né, aqueles ambientes que são, vamos dizer assim, comuns a toda a sala, a cozinha, o banheiro, mais organizados, você gera uma harmonia. Aquilo aos nossos olhos gera uma paz, principalmente de alguns adultos, né? Então você entendendo que o seu ambiente está organizado é como se sua mente tivesse então um aval para também se organizar. Então mantenha a sua área de trabalho, a sua casa de certa forma organizada, isso não é viver para arrumar, mas é manter organizada para que sua mente possa funcionar olhando para outros aspectos da sua vida e não somente, né, essa casa tumultuada, né, e cheia de coisas e um ambiente, vamos dizer assim, mais conflituoso, tá bom? Eu vou trazer aqui agora a leitura para quem escolheu o relacionamento. Aqui é a carta dos espinhos, tá? E como energia de número, sussurro dos anjos saiu 666, que pede sobre a nossa necessidade de refletir, né? Que a gente pare, aqui tem um brilho, né? Que a gente pare e reflita sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas. Pede também que você reserve um tempo e permita, né, mudanças internas. Quando você olha para a sua vida, você se dá esse tempo, você observa onde você precisa mudar. Então vamos dizer que a sua vida esteja desorganizada por conta da energia que saiu no livro. Aqui pede que você tenha um tempo para avaliar quais mudanças internas você precisa fazer, né? Talvez você precisa
perguntar a si mesma, avaliando suas crenças, se isso que você tem vivido, se isso que tem acontecido na sua vida, situações que se repetem, se isso te serve ou você precisa se libertar. Então essa carta vem pedindo uma análise profunda sobre se aquilo que está na sua vida necessita da sua atenção ou você precisa abandonar isso, né? E aí pede que você reflita, que você se reoriente e que você reajuste aquilo que não está legal. Aqui traz uma afirmação, se você meditar ou quiser entoar ela quando você for dormir, você diz o seguinte: à medida que eu me concentro naquilo que serve ao meu bem maior, sinto que estou me elevando. Então aqui traz uma energia de você se elevar para aquilo que é da sua rotina, do seu mundo, né? Desse caos da nossa rotina, que você possa se interiorizar, seja fazendo uma meditação, seja orando no momento que você esteja mais sozinho consigo mesmo, que você possa refletir sobre as mudanças que são necessárias. E aí, uma vez que você entenda, né, aquilo que está servindo de fato para o seu bem, você sente que você se eleva, né? Muito bonita essa energia aqui. E sobre os espinhos, né? A vida, você vê que assim, é uma menina e parece, não sei que bicho seria esse, mas ele parece um bicho, né? Um animal doce, né? Com um olhar suave e meigo. E eles estão no meio de uma roseira. E você vê, né? Quão linda essa roseira, quantas flores bonitas. E lembra muito a gente. Nós, apesar de termos um lado doce, de apesar de, vamos dizer assim, florescer na magnitude, né, de gerar uma rosa, nós também temos espinhos. E quando você abraça isso, você observando a energia que pediu aqui na carta, olhando para dentro, você percebe que há beleza em você mesmo dentro dos seus espinhos, mesmo naquilo que você ou outras pessoas possa considerar como algo ruim, né? Como alguém que tem ensinado a você algo pesado, tá? Então aqui pede um olhar carinhoso e empático com você mesmo sobre os seus espinhos, sobre aquilo que não é tão bonito, mas que também faz parte de você, tá bom? Aí agora eu vou tirar uma energia aqui de arcano maior. Vou tirar aqui a carta de arcano maior para ver o que está disponível para essa energia do primeiro grupo, que escolheu informações, né, sobre o relacionamento. Vamos ver o que vai sair. Sai a carta do Hierofante, né? Essa carta fala sobre algo que precisa ser ensinado, como se você tivesse que transmitir ideias, né? O que você precisa, vamos dizer assim, se concentrar no entendimento para poder passar para frente, né? Só que aqui, olhando para essa imagem, olha que interessante, tem duas chaves aqui, né? Há um entendimento aqui de algo que só você pode acessar, né? Então existe aqui como se houvesse aqui o entendimento de que essa chave é uma porta que só você pode abrir, né? Aqui também fala de cura, no sentido, né, dessas plantas, desse verde que tá aqui. Esse gatinho, né, de estar em paz. Normalmente quem tem gatinho sabe, quando eles estão com essa patinha assim, né, pra dentro, deitadinhos, estão num lugar que eles se sentem confortáveis, seguros. Então, esse entendimento é uma sabedoria interna que você consegue acessar porque você tem a chave disso, das experiências, das situações que você já viveu na vida, né? De toda essa caminhada de curas que você fez. Então, aqui há uma, vamos dizer assim, a sapiência diante da vida, né, e das coisas que você passou e que você precisa passar adiante. Então, se estamos falando aqui de relacionamento, é uma coisa que você precisa compartilhar com as pessoas que você ama, com essas pessoas que você se relaciona, aquilo que você conhece. E a partir desse entendimento, é como se você botasse essa energia, né, de experiência de vida para circular. Você aprendeu, processou, né, digeriu ali de certa forma e devolve isso para o mundo transmutado. Às vezes nem todas as lições são lições fáceis, né? Muitas são muito doídas, doloridas,
Só que você absorveu isso, transformou e hoje você consegue devolver isso para as pessoas, né, de uma forma realmente transformada, né, de uma forma que você vai passar adiante, evitando que as pessoas precisem passar por aquilo que você passou. Eu acho que se nós todos fizéssemos isso e compartilhássemos com as outras pessoas aquilo que a gente aprende, eu acho que a energia do mundo seria diferente, né? Eu não preciso esperar que você passe aquilo também. Eu compartilhando, talvez, não para todo mundo, mas para quem esteja conectado, né, querendo transformar energias, que pudesse ali aprender com aquilo que você nem precisou viver, né, na sua própria experiência, porque você aprendeu com uma situação alheia. Interessante essa energia aqui. Deixar essas 3 cartas. Vou tirar aqui uma cartinha do tarô do Osho para complementar essa energia. Estamos falando aqui de alguém que tem sabedoria, né? Vamos ver se as energias se completam, se saem várias mensagens importantes, e aí você vai se adequando dentro da sua realidade aquilo que ressoar, né? O que você esteja vivendo agora. Saiu sobre estresse. Olha que interessante. Quando a gente fala dessa sabedoria, dessa paciência, né? Dessa visão segura, né? Ele tá tranquilo aqui, vamos dizer assim, de boas com a própria vida, com a sua realidade, mesmo que esteja pensando, né? Aqui vem de um malabarismo, né? Algo que a pessoa é uma demanda tão pesada, né? E tão cheia de coisas que ela precisa se equilibrar na vida dela para lidar com tudo isso, né? Como se fossem várias questões. E aí a vida, como não é fácil, ela traz uma experiência, uma situação que possa, vamos dizer assim, te derrubar. E aqui isso gera um estresse, imagina, quem não ia ficar estressado numa situação dessa? Só que quando você tem entendimento, né, e a sabedoria do Hierofante, você percebe que mesmo que a vida te derrube, não porque ela é ruim e quer te testar, mas porque pelos desafios, né? A gente não está aqui a passeio, não estamos aqui de férias nessa dimensão. Então, estarmos aqui requer habilidade de vida, de sagacidade, né? De ter o coração bom, mas isso não quer dizer que você seja ingênuo, que você vai cair nas artimanhas das pessoas, de situações que às vezes querem derrubar você. Por quê? Porque agora você tem a sabedoria. Agora você tem como acessar essa chave aqui e abrir o conhecimento que você quiser. Então, as coisas ainda te estressam, porque ter sabedoria e ser conectado à espiritualidade não impede que a gente sofra, mas impede que você tenha essa habilidade de se manter firme numa situação desafiadora e de se levantar e se recompor caso algo saia do esperado e aconteça, vamos dizer assim, algo que piore esse cenário, né? Então aqui há o entendimento, há a sabedoria, há a compreensão desses desafios da vida e você leva isso com uma certa tranquilidade, né? Vou tirar aqui, ao final vou tirar cartas de perguntas, né? De respostas, na verdade. Ih, não é de respostas. Veio aqui o tarô meu oráculozinho da Mafalda. Tá, eu vou tirar uma carta aqui no final de orientação. Eu peguei achando que fosse de resposta, mas vamos lá. Vou tirar aqui 3 cartas desse tarô, Diário de uma Bruxa. Vamos ver o que vai sair aqui para as pessoas que escolheram sobre relacionamento, não somente o afetivo, mas da nossa família, das pessoas que a gente se relaciona no trabalho. Vamos ver o que vai estar disponível aqui para essa semana. Para quem escolheu esse grupinho número 1 de relacionamento. Vou tirar 3 cartas. A carta do Rei de Espadas. Cavaleiro de Paus. Sete de Espadas. No fundo do deck, a carta 10 de Paus. Vou começar aqui com essa carta 10 de Paus, né, que está no fundo do deck. Essa carta 10 de Paus fala sobre alguém que se sente sobrecarregado, né, que se sente desafiado, né. Inclusive, me lembrou essa carta do estresse. Olha como elas são parecidas. 2 pessoas que estão ali
com muita coisa, muitos afazeres, né? Talvez você se sinta assim, sobrecarregado, com muita responsabilidade, né? Como se um peso da vida, da circunstância tivesse sob os seus ombros, né? Você não percebe o quanto, às vezes, se cobra, inclusive, porque não se percebe cansada e acha que está fraca, que está doente, mas na verdade você está sobrecarregado, né? De algo que você se vê levando nas costas. E aqui, esse rei de espadas fala sobre alguma verdade, né, de alguém que tem autoridade para mudar esse cenário. Então, se existe no fundo do deck que você não percebe que há uma sobrecarga, há também uma verdade que vai ser falada, que vai vir à tona, né, que de alguma forma vai trazer justiça. E aí, o Cavaleiro de Paus fala sobre alguma pessoa que não tem compromisso, né? Não tem responsabilidade, uma pessoa aventureira. Só que, se existe aqui uma verdade, né? A verdade não é sobre algo de maldade, é sobre algo de imaturidade, né? Talvez você vai saber que existe alguém aqui, dentro da sua relação, que está tentando fazer algo escondido, camuflado, em sigilo, né? Essa carta aqui, que é 7 de espadas, ela fala sobre algo que é feito, né? Vamos dizer assim, às escondidas. Ela tá andando, inclusive, aqui na ponta do pé, para não ser pega, como se estivesse usurpando aqui desse lugar essas espadas, né? Em silêncio, para que ninguém veja. E isso é uma energia muito imatura, né? Porque se aqui estamos falando de um relacionamento, há aqui uma verdade que você vai saber sobre essas coisas que alguém escondia, né? Existem coisas escondidas aqui. Eu vou clarificar essas cartas. Vamos ver o que vai sair aqui. Tarô clarificando as cartas. Rei de espadas. Sobre o que estamos falando nessa leitura? Sobre o rei de espadas. Sai a carta 6 de espadas. Olha que interessante. Aqui alguém teve que dar as costas, deixando para trás aquilo que não servia, né? Ambas cartas de espadas, né? Aqui tá falando sobre a mente, sobre algo, né? Que tá, vamos dizer assim, na energia do pensamento. Então aqui com 6 de espadas fala alguém que deixa para trás o que não serve mais para seguir em frente. Então aqui alguma transição e mudança que vai vir à tona através da verdade trazida por esse rei de espadas. Ou seja, aqui também me veio uma energia de que alguém possa ter virado as costas para uma relação, para ir, né, vamos dizer assim, numa jornada, numa mudança ou numa viagem. E isso vai vir agora ser trazido para você a verdade desse, entre aspas, abandono, né? Aqui houve um abandono, houve alguém indo embora, fazendo uma mudança, e você vai saber sobre isso, né? Aqui é uma jornada, um progresso de uma viagem que foi feita, e isso vai vir à tona e você vai saber. E talvez isso tenha deixado você sobrecarregado, né? Você com fardos, talvez pensando, já que estamos falando aqui sobre cartas de espadas, no pensamento de por que eu tô aqui sozinha agora, né? Por que essa pessoa virou as costas para mim e me abandonou? Você vai ter clareza sobre isso agora, tá? Clarificando aqui a carta Cavaleiro de Paus. Clarificando a carta Cavaleiro de Paus. Uma cartinha. Sai a carta do Rei de Espadas. Então tem 2 vezes Rei de Espadas aqui, tá? Aqui me fala sobre uma transição de uma pessoa que era, né, um cavaleiro de paus, imaturo, né? Às vezes também fala de pessoas que têm muitos contatinhos, para a transição, né? Aqui fala de transição, mudança, para alguém maduro, que tenha liderança, né? Que seja uma pessoa que traga a verdade, que tenha autoridade aqui, né? Então, houve uma transição, um amadurecimento dessa pessoa que antes era um cavaleiro de paus para um rei de espadas, né? E aqui você vai ficar ciente disso. Talvez essa pessoa tenha tido frieza e te abandonado, ou ter virado as costas para você, para ir na direção de uma mudança, de uma coisa que era necessária, e pareceu frio.
lhe pareceu, né, distante. Só que isso vai ser trazido para você como verdade, que houve um amadurecimento aqui nesse processo. Essa pessoa passou de um cavaleiro para um rei. Então, né? E aí, vou pedir para clarificar aqui a carta 7 de espadas. Sobre o que estamos falando nessa carta 7 de espadas. Vou tirar essa carta aqui, me chamou a atenção. A carta do 8 de copas, clarificando alguém que deu as costas aqui com afeto, com amor, como se fosse um sacrifício pessoal. Olha que interessante. Quando a gente clarifica, a gente consegue ter um entendimento maior, né? A carta 7 de copas fala que alguém fez algo escondido. E essa ação em sigilo, ela na verdade, ela foi algo que a pessoa precisou ir embora. Essa mudança, essa partida dessa pessoa não foi em vão, né? Ela não foi porque ela era fria, intransigente, né? Ou era imatura. Talvez fosse imatura, tá? Mas não foi isso que colaborou. Ela precisou ir em busca, né, de algo em outro lugar. Então ela dá as costas para essas copas com afeto. Não foi fácil essa pessoa ir embora, fazer isso escondido. Talvez não tenha tido maturidade de conversar. Talvez tenha virado as costas sem te dar explicações, sem você saber o porquê essa pessoa foi embora. Né? Ela foi, vamos dizer assim, na calada da noite, mas porque ela era imatura. E isso vai vir à tona agora para você. E esse fardo que você levava sozinha, talvez de achar que a culpa foi sua, de essa pessoa ter se afastado, né, de ter ficado com muitas perguntas sem respostas, isso vai vir, né, vai ser trazido para você na forma de verdade, de algo justo que você merece saber, mas que houve sim sentimento, que essa pessoa virou as costas para você na calada da noite, sem falar nada, porque era imatura. E esse processo que aconteceu à distância fez com que essa pessoa amadurecesse dentro da sua vida, né? Agora você vê, agora a gente entende porque houve muito estresse de você ficar com tudo isso na mente, com tudo isso no seu colo, emocionalmente falando, sem saber o que fazer com isso. Imagina, quando uma pessoa vai embora da nossa vida sem explicações, a gente fica achando que o problema é nosso, né? E na verdade não é. Mesmo que tenha tido ali uma relação, que tenha tido algo construído, os motivos que fazem alguém ir embora e virar as costas para alguém é sempre dessa própria pessoa. Eu não tenho culpa, eu não sou menos valorizada, eu não sou menos, eu não tenho menos valor porque o outro me virou as costas. Isso é algo de imaturidade que o outro não soube conversar na época e de expor. E preferiu fazer isso no silêncio. Preferiu deixar tudo em aberto e ir embora. Só que agora, com essa transformação dessa pessoa, essa própria pessoa vem trazer para você essa verdade do porquê desse abandono, porque foi fria, porque, né, qual foi o processo que ela fez diante da vida dela que fez ela se transformar assim, né? Vou tirar aqui 3 cartas a mais no Lenormand para clarificar essa leitura. Vamos ver sobre essa pessoa que foi embora, que virou as costas sem falar e que teve de alguma forma um processo de amadurecimento nesse processo, né? Nesse tempo que vocês passaram à distância. Vou tirar 3 cartas. A carta das escolhas, a carta do cavaleiro e a carta do buquê. Olha que interessante, no fundo do deck a carta dos pássaros. Esses pássaros aqui, além de falarem sobre comunicação, me fala sobre uma sensação de segurança. Essa comunicação vai trazer para você uma segurança. Assim como a casa transmite essa segurança, essa comunicação, você pode confiar. Caiu a carta aqui embaixo você pode confiar, porque é uma comunicação verdadeira. Essa pessoa teve escolhas para fazer nesse processo. E uma dessas escolhas foi ir embora. Talvez trabalhar em outro lugar, talvez precisou se mudar. Aqui houve uma escolha que ela precisou agir de forma fria. Olha que interessante. Olha esse rei de espadas e olha esse aqui. Esse aqui já está com a espada abaixada, né? Ele entende nesse processo dele que ele precisou desse tempo para amadurecer, né? Que ele não está ali mais disputando nada. E essas escolhas que ele fez no passado
tiveram um peso muito grande. E como ele era imaturo na época, ele não sabia conversar sobre isso, por isso ele deu as costas, sem falar, sem explicar. Só que ele, a todo tempo que a vida levava ele para frente, ele continuava a olhar para o passado. Ele olhava para trás, né? Ele estava de alguma forma, por conta dessa não finalização equilibrada e justa, ele ficou todo o tempo olhando para o passado, para aquilo que tinha deixado para trás, né? E agora ele vem te explicar, ele vem te oferecer esse buquê, ele vem falar a respeito do motivo que o fez ir para longe, né? Essa carta de número 9, ela fala também sobre o presente, né? Neste momento presente, essa pessoa vem lhe ofertar alegria, leveza, né? Que você vai receber também como um presente. Porque essa explicação que ficou em aberto atrás também te deixou com fardos pesados, também te trouxe estresse, né? Agora a gente consegue entender. Só que existe uma sabedoria aqui sua, porque você tem essa chave, que essa pessoa vai estar sendo justa com você, né? Talvez ela venha oferecer, inclusive, algo sério, algo sólido, né? Vou tirar aqui... vou terminar essa leitura e vou tirar duas cartas de conselho aqui, mas para mim ficou como alguém que, por conta de maturidade, deu as costas para algo que era muito forte emocionalmente, fugiu, saiu e foi embora na calada da noite sem te falar nada. Mas essa pessoa todo tempo ficou olhando para o passado, para trás, sobre aquilo que era importante. E hoje, com a espada abaixada, entende que precisa te trazer a verdade, né? Que foi feita uma escolha, essa escolha é para te trazer esse buquê. E você já sabe disso com essa chave. Apesar de todo o estresse que vocês viveram nesse distanciamento, essa pessoa vai trazer uma comunicação segura, que você pode confiar, né? Achei muito bonita a leitura, apesar de imaginar o quão doloroso foi, né, ter ficado sem respostas. Parte do nosso processo é entender que ninguém nos deve nada, né? Vamos supor que existiu uma relação ali. É claro que a gente entende que uma conversa, por exemplo, a pessoa pode fazer tudo, mas por que não conversa? Por que não vira as costas, não vai viver o que tem que viver, deixando o outro, né, sabendo do que aconteceu, né, não deixando o outro no escuro, vamos dizer assim. E aqui não houve isso, mas é porque era uma pessoa imatura. Ele precisou, inclusive, fazer curas no chakra cardíaco, aqui com essa manta verde, né, com esse capuz. Foi feito muita cura durante esse afastamento de vocês. Então, assim, era o que a pessoa conseguia dar. Por isso que a gente não pode se basear no que o outro faz para entender o nosso próprio valor. Porque às vezes a pessoa é imatura, isso não quer dizer que eu não sou amada, né, e valorizada. Quer dizer que a pessoa não consegue dar. E isso é bem diferente, né? Vou tirar aqui uma carta da Mafalda. Esse é um oráculo pessoal, não está à venda. Vou tirar uma cartinha aqui de aconselhamento. Voe alto. Aqui me fala, me veio uma energia de olha as coisas por cima, né? Quando você sobrevoa alto, como um gavião, como uma águia, você tem uma visão do todo. E aquilo que era grande, que você não conseguia, que estava misturada naquele olhar, você consegue ver de cima. E quando a gente vê de cima, a gente tem uma noção melhor. Aqui é como se você tivesse aqui uma noção espiritual do porquê as coisas aconteceram como aconteceram. Nada é injusto, né? Se tudo aqui passa pelo crivo da espiritualidade, há uma justiça, mesmo que a gente não compreenda. Vamos imaginar aqui um cenário. Imagina que essa pessoa imatura fosse trazer para você dor de cabeça no relacionamento com você, e a espiritualidade, sabendo que você não merecia, afastou essa pessoa para que ela conduzisse esse processo de maturidade sozinha e que você não sofresse como você sofreria estando perto. Então, às vezes, a espiritualidade afasta as pessoas para que elas tenham o seu amadurecimento individual, para que o outro que não merece, que às vezes está um pouco mais avançado que o outro, né, no nível, né, de espiritualidade, de entendimento da vida, não precisasse sofrer aquilo que o outro ia passar por conta dessa imaturidade. Então, às vezes não é porque você precisa estar longe. Na verdade, você ganhou o benefício de estar longe para que a pessoa pudesse passar seus processos sozinha, sem que você fosse magoada ali, minada no dia a dia, né? Vou tirar aqui uma carta.
de aconselhamento para fechar a leitura. Aqui fala para você jogar, para você ler, para você se distrair, para você estar entre amigos, né? Para de alguma forma você ir vivendo essa espera, essa não proximidade ainda que não aconteceu, essa comunicação que essa pessoa vai vir oferecer para você, se distraindo, vivendo, compartilhando os seus momentos com as pessoas que você ama. Aqui parece uma pessoa desconfiada, né? Relaxa, vai lidar com as pessoas que você gosta, com sua rede de apoio, seus amigos, distrai a cabeça. Não fique desconfiada, confie na espiritualidade, porque quando a gente planta boas sementes, eu sei o que eu vou colher. Eu sei aquilo que eu mereço, né? Então, quando você acredita e se joga e vai vivendo a sua vida dia a dia, você percebe que as coisas aconteceram como deveria acontecer. E você não está sozinho. A espiritualidade está com você, está dizendo para você olhar as coisas de cima, ter uma perspectiva disso de uma forma mais espiritual, entendendo que tudo é justo, mesmo que a gente aqui embaixo não compreenda, tá bem? Eu deixo essa mensagem para vocês, né? Torço para que tudo dê certo e que você tenha uma semana de muita paz, de respostas, né? E que essa comunicação chegue logo, tá bem? Deixo vocês com um grande beijo. Até a próxima. Vou continuar aqui com quem escolheu o grupo de número 2, opção do trabalho. As cartas que saíram aqui foi a carta 888 da abundância e a carta do ninho. Vou ler aqui para vocês a mensagem. Essa aqui, ela fala sobre a necessidade de você perceber e de entender que as bênçãos, elas já chegaram, tá? E que elas virão num fluxo maior de prosperidade. Quanto mais você se posicionar, vamos dizer assim, junto ao seu eu superior, você vai sentir que vai atrair tudo aquilo que busca. Doar é sempre a porta de entrada para o sucesso. E quanto mais bem a gente faz para fora, para as pessoas, mais abundante fica a minha vida. Então aqui fala que você precisa enxergar que as bênçãos já estão na sua vida, que as bênçãos já chegaram, né? Que aquilo que você almeja já chegou. E aí você entendendo que as suas bênçãos, que essas manifestações que você de alguma forma atraiu, né? Que de alguma forma você fazendo as suas curas, os seus processos, você de alguma forma manifestou isso que eu queria lembrar. Você manifestou para a sua vida, sinta essas bênçãos, sinta essa gratidão, né? Receba isso como se fosse, vamos dizer assim, um fluxo do universo de uma forma contínua na sua vida, que você atraiu e agora isso não para mais, né? Chegou e veio ficar essa abundância, tá? A carta do ninho fala sobre esse cuidado, né? Desse zelo das coisas que chegaram, de tudo aquilo que você manifestou, né? De tudo aquilo que você um dia desejou, eles já estão ali, né? Sendo cultivados, sendo gestados, né? E quando eles nascerem de fato, quando alguma coisa aqui, né? Vamos dizer assim, começar a despontar, a eclodir, você vai ver então na sua frente a materialização daquilo que um dia foi o sonho, né? Que hoje está em formato de ovo, né? E você ali observando o tempo, né? E esse tempo divino, ele é uma coisa que mexe muito com a gente, no sentido de a gente esperar o tempo do bebê nascer, de a gente esperar que as coisas fluam, esperar que aquilo que a gente já sonhou, né, que ficou tanto tempo na nossa cabeça, que a gente consiga tocar e sentir, né? E até isso acontecer, você precisa cuidar da ansiedade, cuidar do entendimento que esse tempo divino faz parte da manifestação. E quanto mais desconectada você estiver de quando isso vai acontecer, é quando de fato você está se aproximando dessa cor, desse entendimento que a manifestação é sobretudo você manifestar, colocar em atitude o que você precisa, mas depois você soltar ao universo, né? Então eu vou dar continuidade aqui à leitura. Depois de tirar essas cartas, eu vou fazer como no primeiro grupinho. Eu vou tirar uma mensagem aleatória do livro. Ele fala sobre 100 segredos usando crenças e símbolos ao nosso favor.
Eu vou tirar aqui uma mensagem para quem escolheu esse segundo grupinho sobre trabalho. Vamos ver o que vai sair daqui. Sorria sempre. O riso e a alegria são as fontes de energia mais acessíveis do universo. Aquele que ri expande possibilidades e desperta áreas no cérebro que normalmente não estão ativadas. O riso é a fonte de conexão da emoção com o universo das ideias. Toda vez que você sorri, ativa canais para a realização dos seus desejos. Segundo a Cabala, o riso é um dos instrumentos para a telepatia. E se você conseguir lembrar de alguém quando está sorrindo, você também lembrará de si. Faça o teste. Se você quiser que alguém entre em contato com você, na hora que você sorri, na hora que você gargalha, lembre dessa pessoa e espere o resultado. Existem 2 tipos de riso: o externo, que é visível quando encontramos alguém querido, e aquele que é aparentemente interior, que é invisível. Esse é o gatilho do carisma. Pessoas felizes que se autoestimulam geralmente manifestam esse sorriso interior que atrai para si e soluções boas. O sorriso interior provoca nos outros uma necessidade de estar perto, de servir, pois são atraídas pela misteriosa energia do bem-estar. Servir pessoas com um sorriso interior torna-se um privilégio, um dos modos de despertar o sorriso interior e lembrar-se de situações felizes, independentemente do que estiver ocorrendo. O riso é a manifestação da alegria divina do homem. Quando sorrimos, quando nos alegramos e alimentamos nosso espírito, estamos também alimentando nossa criatividade universal. E segundo algumas correntes budistas, quem sorri aumenta o tempo de vida porque a alegria nos conecta com a fonte de eternidade. Então sorria. Então aqui pede que, independente do trabalho, já que estamos falando aqui de um grupo de trabalho, que você sorria. Então, enquanto você espera a manifestação acontecer, vamos dizer que a promoção acontecer, né, que você espera alguma modificação na sua vida, seja lá do que você estiver manifestando agora, seja uma promoção, seja uma mudança de cargo, né, você esteja feliz com a sua vida, você esteja contente com aquilo que você está manifestando e criando, porque essa energia vai aumentar a vibração daquilo que você quer receber, tá? Eu vou começar aqui tirando uma carta de arcano maior, para quem escolheu esse segundo grupo sobre trabalho. Vamos ver o que vai sair aqui. Aqui saiu sobre a carta da estrela, né? A estrela fala sobre desejos atendidos, a estrela fala sobre a proteção divina, a estrela fala sobre aquilo que a gente, vamos dizer assim, pede no silêncio, né? Quando a gente olha para o céu e se conecta com o universo e que a gente transmite o nosso desejo, que antes de tudo se manifesta no meu pensamento, nesse desejo sincero de que algo aconteça, de que algo se manifeste, de que uma prosperidade chega. Enfim, aqui a carta da estrela é um arcano maior, né? E ela fala sobre, para mim, nessa energia do trabalho, de desejos atendidos, né? De que algo vai manifestar e abrir para você. A carta da estrela, ela também vem trazer uma energia, um movimento de como se fosse uma orientação espiritual, como se você estivesse nesse momento acessando essa sabedoria dentro de você, mas que na verdade ela é conectada com o universo, ela é conectada com o seu eu superior. Inclusive sai sobre isso aqui, né? Sobre essa conexão com o seu eu superior. Então a energia está conectada sobre algo que vai ser manifestado, sobre algo que nasce primeiro no seu coração, e a partir desse desejo você se conecta com a espiritualidade, e nesses desejos, né, de que algo se concretize, você começa a manifestar uma energia tão grande que isso, vamos dizer assim, vem para a materialidade. E aí você só está esperando o momento de poder tocar nisso, né? Por enquanto está sendo gestado esse desejo. Então que você tenha paciência, mas principalmente você tente ser feliz durante o processo. Aqui é só uma parte da sua vida, não é tudo, né? Se estão falando aqui de um grupo de trabalho, aqui, vamos dizer assim, é só uma das áreas da sua vida. Ela precisa estar em conformidade com a sua paz de espírito, com a sua saúde, com seus amigos e familiares, com a sua vida amorosa. Então, tudo meio que junto, né, como se fosse uma grande roda, né, girando junto aqui.
E quando você principalmente desapega do desejo, estando feliz, no momento presente, curtindo cada etapa, sem ficar focado naquilo, no quando vai acontecer, eu sinto que essa força divina aumenta, né? E a capacidade que a gente tem de materializar parece que, né, é quando de fato a gente vai materializar, né? Quando a gente se desconecta daquilo que um dia a gente desejou, que de alguma forma colocamos em ação, né? Algumas situações acontecem. Vamos ver aqui o que vai sair de energia. Vou tirar 3 cartinhas aqui do tarô para quem escolheu esse grupinho de grupo 2, né? Sobre trabalho. 3 cartinhas. Primeira, 5 de copas. A carta 10 de paus. A carta 5 de espadas. No fundo do deck, a carta 8 de paus. Caiu uma aqui no chão, vou pegar. Aqui, essa carta 8 de paus, ela fala sobre, é o que a gente está conseguindo ver, né, que tá no fundo do deck. É a carta que fala sobre um movimento, algo acontece rápido, né, que vem através de uma comunicação para sua vida, né, mas para mim isso tem a ver com essa manifestação que a gente viu aqui, dessa confiança do universo, de que tudo está conectado, que está tudo equilibrado, dessa espera do tempo divino, que eu preciso estar esperando, mas preciso estar vivendo, e dessa conexão com o meu eu superior. Todas essas cartas estão falando sobre algo que vai ser manifestado. E aqui no fundo do deck é o que você não vê, que algo vai ser materializado rapidamente, né? E que você vai começar a ver isso por meio de uma comunicação. Isso vem rápido para sua vida, né? A carta 5 de copas, ela fala, tem alguém aqui olhando como se estivesse lamentando as copas derramadas, né? Aqui é uma tristeza. Parece que é porque você não está vendo o que está para se manifestar. E aí olha que interessante, ela está aqui sentada lamentando sobre o que foi derramado, mas não percebe o banquete que tem aqui. Inclusive é uma comemoração. Então como se tudo isso fosse ser manifestado, mas a pessoa não está vendo, porque ela olha para aquilo que se foi e se lamenta. E essa causa de tristeza gera, vamos dizer assim, uma baixa de energia, e que você poderia manifestar mais rápido se tivesse conectada com esse entendimento que está tudo equilibrado. Não tem nada atrasado. As coisas estão prestes a, né, vamos assim, virar isso. Inclusive embaixo aqui tem a carta da roda da fortuna, né, que fala que os ciclos de alguma coisa, de alguma forma se modificam. Então você precisa manter a sua energia em alta, vivendo o momento presente, se conectando com a espiritualidade, fazendo os seus pedidos, mas mantendo principalmente essa energia acima, né? A carta 10 de paus, 10 de paus, ela fala sobre a sensação de que essa pessoa está levando, né, esse fardo sozinha. Ela se sente cansada, se sente sobrecarregada, né? Aqui de alguma forma como se ela tivesse tomado para si mesma responsabilidades que não são delas. Não, que não é dela, mas para mim essas cartas conversam nessa energia de trabalho, porque aqui, apesar de ser algo que se movimenta rápido, ela parece um pouco embaralhada, né? Ela está um pouco confusa com tudo isso que está no ar, como se ela não fosse dar conta, se essas varinhas caíssem, ela não ia conseguir pegar, porque ela se sente assim, né? Como é que ela vai pegar algo que está no ar se ela está sobrecarregada, levando outros fardos? E aí, esse aumento de energia, inclusive todas as carinhas dessas cartas estão com né, uma certa tristeza, uma certa melancolia, cansaço, o não saber se você vai dar conta quando isso vier. Então, peço que você respire, que você tenha paz nesse momento. Aqui você está manifestando, né? Essa carta aqui, a carta 5 de espadas. Há uma manifestação disso, né? Ela está ali com o caldeirão, vamos dizer assim, com tudo sendo colocado ali dentro para ela manifestar. Só que de alguma forma fala que ela se sente derrotada, como se aquela essa poção que estava sendo feita por ela deu errado. E aí ela está com as mãos no rosto, né? Como se estivesse lamentando.
E essa aqui também, né? Tipo assim, meu Deus, o que que houve? O que que tá acontecendo? E ela aqui lamentando. Mas parece que as coisas estão acontecendo, mesmo que ela não esteja vendo. Mesmo que ela ache, acredite que foi um erro, nada está errado no universo, né? Tá tudo certo sendo manifestado. Você só precisa manter essa crença, né? Essa verdade. Eu vou tirar aqui uma carta do Osho, para essa energia aqui, de trabalho. Quem escolheu o segundo grupinho, de o que vai sair aqui. Saiu a carta da mudança. Aqui me lembra aquela roda da fortuna que estava embaixo, né, do fundo do deck. Algo está mudando, algo está se transformando e você não percebe. E tá tudo bem. Só que você precisa elevar a sua energia. Parte da manifestação está naquele respiro que eu dou, eu falo, confio no universo. Tudo está em perfeito equilíbrio. Tudo está se ajeitando para que isso venha para as minhas mãos, né? Eu vou tirar mais uma carta aqui. A carta da moralidade, né? Essa carta me vem o entendimento de que parece que tudo tem um jeito certo para acontecer, né? Como se tivesse uma ordem das coisas, né? A moralidade fala sobre uma coisa que, né, tem um costume, um jeito, uma maneira de acontecer, né? Porque aquilo vai ser o que é visto pela sociedade. Só que às vezes o que a gente está vendo, o que a gente está entendendo, não é o que de fato está acontecendo. Então aqui, se sai a carta da mudança, fala que algo está se movimentando por baixo da terra, que você não está conseguindo ter acesso, né? Algo que se movimenta, entendo eu, de um modo que você precisa aqui não ter algo enrijecido sobre quando e a forma que isso vai acontecer, mas sobre que eu preciso manter minha energia elevada para que isso aconteça. A nossa energia voltada para a manifestação não tem que estar pensando no quando e no como, mas sim que eu tenho certeza que isso vai ser manifestado. E uma vez que eu acredito isso tem mais chances de vir na minha mão, né? De aquilo vir para mim, de aquilo realmente acontecer, né? Mas é um trabalho muito na fé, né? Nessa parte mental, nessa parte, eu vou tirar, antes de tirar esse conselho, eu vou tirar 3 cartas aqui do Lenormand, para essa energia aqui, de quem escolheu o grupo de trabalho. Vamos ver as energias que vão sair aqui. Saiu a carta da âncora. Aqui me reforça aquela ideia de algo enrijecido. A carta do cachorro, né, do cão. E a carta do cavaleiro, né? Esse cavaleiro que olha para trás, ele olha para o passado. E no fundo do deck a carta do sol. Ou seja, tudo isso que está vindo para você vai trazer um contentamento, uma sensação de energia renovada, né? Vai trazer clareza sobre esses processos, por que está demorando, né? Por que parece que tá dando tudo errado, porque eu me sinto enrijecida aqui. Inclusive a carta da âncora reforça para mim essa energia da moralidade, de que as coisas têm que acontecer de um jeito, se não estão acontecendo é porque não estão de fato, né? Só que existem muitas coisas que acontece na espiritualidade e que não acontece aqui aos nossos olhos, porque precisamos modificar a energia. O que cabe a gente? Manter a nossa fé e manter a vibração alta. E parece que essas duas coisas são tão difíceis que a gente fica se apegando em quando, isso não é da nossa alçada. Isso a espiritualidade é que vai trazer, né? Ela que vai decidir o quando e o como. Então se entrega aqui ao fluxo. Pare de olhar para trás contando sobre o tempo, contando sobre que as coisas não aconteceram como você gostaria. Entenda que há aqui uma sensação de... É como se o universo estivesse confirmando para você, né, nessa carta, sobre... Existe sim um apoio e que você não está percebendo. Só que aqui é um apoio espiritual, um apoio de energias que você não enxerga. Inclusive esse menininho tá de olho fechado. Aqui parece muito assim, o seu anjo guardião, né, o seu anjo da guarda, ou seu mentor. E você de olhos fechados pode confiar. Você não está sozinho, eu estou aqui velando pelo seu sono. Então confia. Aqui, essas 2 cartas para mim conversam na energia, né? A espiritualidade com você, tanto a presença dos bichos, como a presença dessa energia universal. E aí você, uma vez que você se livre
dessas correntes, né, da âncora que te deixa enraizado, né, no modo como isso vai acontecer, você libera energia. Então que vem para você a clareza, que está tudo em perfeito estado como está, que você vai enxergar claramente tudo o que está acontecendo e o porquê de cada atraso, tá? Mas que é atraso pra gente, né? Porque para a espiritualidade está tudo acontecendo como deveria. Então não tenha medo, né? Não fique limitado a esse processo, tá? Eu vou tirar aqui uma carta de conselho. O que vai sair aqui para quem escolheu o segundo grupinho? A manifestação, a promoção, o aumento de salário, seja o que for aqui ligado ao trabalho, vai acontecer. E a sua energia é somente de esperar que isso se manifeste, tá bom? A carta, saiu a carta da família. Só que aqui não me parece uma família daqui do nosso mundo, parece essa guiança espiritual, essa sua família de almas que está contigo, segurando sua mão para que isso seja materializado. É como se cada anjo, cada mentor que você tem tivesse ali, né, com um presente nas mãos, pronto a te doar, pronto a vir trazer tudo isso que você um dia desejou e está vindo para suas mãos. Então acredita, confia que isso está prestes a acontecer num movimento rápido, que vai começar com uma comunicação, confirmando isso, e depois você recebendo isso na matéria, vendo cada ovinho desse abrir e uma nova vida jorrar, tá bom? Talvez você possa ter 3 grandes sonhos aqui, tá? Mas tenha tranquilidade, tenha fé, as coisas estão acontecendo e mesmo que a gente não veja, a espiritualidade está ali conosco. Desejo que você se mantenha calmo, que você equilibre a sua energia, que você possa sair aqui dessa leitura com a fé e o entendimento que tudo vai dar certo, tá bom? Deixo vocês aqui com um grande beijo e uma ótima semana para todos. Vou continuar aqui agora com quem escolheu o terceiro grupo, sobre a parte financeira, com um pregadorzinho de abacate. Vou deixar aqui, vou trazer aqui pro cantinho. Saiu a carta 000, que vai falar sobre guiança, né? Tirar umas coisas, tá tudo tumultuado aqui. Que vai falar sobre alguma forma de você enxergar. Calma aí que tá com essa claridade aqui, vamos lá. Aqui fala para que você vem lembrar que você tem apoio, né? Que você não tá sozinho. E isso confirma também que você está na direção correta, né? Essa carta fala sobre aquilo que você está mirando, como uma guiança para aquilo que você já sabe que está para acontecer. Então traz a informação de que algo novo está surgindo, né? E que um ciclo termina para outro começar. Então talvez você tenha passado por uma fase difícil e essa fase está terminando, tá? E aqui nessas afirmações diz o seguinte: confio na energia dos novos começos. Sinto apoio daqueles que me cercam e percebo cada orientação. Então aqui, essa guiança que você está sentindo, talvez um chamado, uma necessidade de estar em oração, uma necessidade de agradecer, aqui fala que você está sendo guiado. E aqui me vem muito, né, nossos guias e mentores que estão sempre conosco, principalmente nos momentos mais desafiadores, né, que a gente se sente sozinho, abandonado. Então aqui você está sendo guiado. É como se uma jornada, que me lembrou muito o número do 0, né, do louco, que se joga numa jornada, aqui é como se estivesse falando algo parecido, que uma coisa vai iniciar agora porque um ciclo se fechou. E aí você está sentindo essa energia, né? Então acredite, está acontecendo, você não está sozinho, você está sendo guiado. E essa carta fala, né, sobre essa miragem. Aqui, se você está sendo guiado a entender que algo novo começa, né, como se fosse uma miragem no fim do horizonte, você fala assim: meu Deus, será que tem algo apontando lá ou eu estou vendo coisa? Não, você não está vendo coisa. Aqui parecem aquelas situações do deserto que você está vendo uma miragem, né, como se fosse um oásis, né, no meio do nada. Isso não é uma coisa da sua cabeça, isso de verdade é algo que vai se manifestar. Essa carta saíram junto para você entender que aquilo que parece que é algo da sua mente, né, algo que os seus olhos estão
vacilando ali, não estou mostrando a realidade, não. Você está sendo guiado a entender que um novo início começa. E isso que você vê como miragem, na verdade, é um retrato do que está para vir. É como se você estivesse tendo, vamos dizer assim, um spoiler, né, da sua próxima fase, desse próximo ciclo que fala aqui, você está tendo uma prévia. E aí parece, né, porque a gente não tem confirmação, como se fosse uma miragem, algo que eu estou entendendo, estou intuindo, já sinto energia disso, mas me sinto de alguma forma sem ver nada, né? Porque a espiritualidade ela é muito perfeita. Então a guiança que eles, de alguma forma, nos orienta, a gente não consegue ver o que está para acontecer. Por isso que a nossa função aqui é trabalhar a fé, trabalhar o tempo divino. Eu tenho a sensação de que eu falei isso nas 3 leituras. Vou dar aqui uma carta de arcano maior para quem escolheu o grupo de finanças. Aqui fala sobre a roda da fortuna, né? E essa roda, ela vem lembrar a gente de uma energia, que eu preciso fazer escolhas, que de alguma forma há um momento de sorte, uma guiança, alguma mudança acontecendo. E isso reforça essa carta que fala sobre guiança, né? Algo que começa, algo que inicia, como se você tivesse zerado aqui, né? A quilometragem do carro, né? Que você fala assim, agora eu vou começar tudo de novo. Então, tá abrindo para você uma chance de você ter vamos dizer assim, uma organização financeira, algo que está modificando na sua energia e que vai mudar a forma de você gastar o dinheiro, de você receber o dinheiro, né, da forma que você tem, vou dizer assim, limitações hoje financeiras, tudo isso vai mudar, né? Mas pede que você trabalhe a sua fé, trabalhe essa sensação de que as coisas não estão acontecendo porque você não está vendo. Não, você está sendo guiado. Inclusive, um dos movimentos do universo é para que a gente trabalhe a nossa fé, nossa perseverança, né? Aquilo que, saber que algo está acontecendo apesar do que eu vejo. Isso é muito importante, tá? Vou tirar aqui 2 energias do tarô do Osho, para quem escolheu esse terceiro grupinho que fala sobre finanças, para nossa semana. Aqui fala sobre ruptura, tá? E carta do sucesso. Aqui, para mim, essas cartas, elas estão juntas no sentido de a ruptura para esse sucesso tá na sua mente, tá no desbloqueio de que você não é merecedor desse sucesso, de que você não é merecedor dessa nova fase que se aproxima. Tudo está acontecendo sendo guiado pelo universo, pela espiritualidade. E o único trabalho nosso, eu vou repetir isso pela terceira vez nessa leitura, é trabalhar a nossa fé, é trabalhar a nossa sensação de merecimento. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser abundante, eu mereço não contar mais dinheiro, eu mereço ter as contas pagas com tranquilidade. E isso está sendo trazido para você a partir de uma ruptura de pensamentos engessados, de crenças limitantes. Hoje eu escutei algo que me veio nessa energia aqui da leitura, quando você é, de alguma forma, fiel à sua mãe, à sua avó, às mulheres que foram, né, da sua família, que vieram antes de você, e essas mulheres tiveram dificuldades em suas vidas, você não se sente livre para ser feliz e ser próspera. É como se você fosse tão fiel àquelas mulheres que você não consegue se ver próspera e você precisa romper com isso. Quebrar esse ciclo de entender que todas as mulheres da sua família não se casam. Todas as mulheres da sua família estão sozinhas no financeiro para lidar com as contas da casa. Não é verdade. Se isso foi uma coisa da sua linhagem anterior, não é. Você veio romper com isso, você veio mudar. E essa ruptura vai te levar a esse caminho do sucesso, de você abraçar, né, uma vida financeira mais próspera e abundante, porque você não só teve essa chance de ir curando, né, cada mulher que vinha curava um pouco dessas vezes desse problema familiar, né, que é quase geracional. Você veio romper com isso, entendendo que você pode ser feliz sim. E quando você é feliz e rompe com isso, você libera todas aquelas mulheres que vieram antes de você e que sofreram esse mesmo karma. E aí você acessa então, né, vamos dizer assim, a energia da abundância em todos os sentidos, financeiro, amoroso, emocional. Então aqui, mesmo sendo uma leitura da parte financeira, vem muito forte uma questão de libertação. E a partir dessa libertação eu acesso
esse sucesso, né? Vamos dizer assim, essa guiança do universo que veio curando a minha ancestralidade para promover, né, uma mudança no financeiro dessa linhagem feminina que talvez tenha ficado sozinha, que talvez os pais não tenham assumido os filhos. Você veio curar isso. Tome posse, sinta que você, né, tem total manifestação. Vamos dizer assim, se afine com essa energia de prosperidade, entendendo que você merece sim. E aí o nosso trabalho é com a nossa fé, de acreditar em algo que eu não vejo, do tempo divino, que acredita no tempo, que está tudo equilibrado e certo, apesar de eu achar que está demorando. E da terceira coisa, de eu saber que eu sou merecedora de uma vida abundante. E isso vai transformar a sua vida, tá? Aqui saiu a carta da força. Vou tirar 3 cartas. Saiu a carta do 9 de paus. A carta do 3 de espadas. E no fundo do deck, a carta 2 de copas. Aqui vem me trazer que haverá uma união entre 2 pessoas, né? Aqui só tem essa carta que fala de amor. Então, posso entender isso como algo também no trabalho, uma sociedade, algo que vai trazer uma parceria próspera para sua vida, tá? De uma grande conexão, de você se dar bem com essa pessoa, de sentir que vocês têm uma certa afinidade. E a partir deste laço, desse compromisso, a sua vida vai mudar, né? Você vai começar a entender que a sua força está em aprender as coisas que a vida te manda, libertando a si e toda uma linhagem feminina, né? Libertando o condicionamento dessas mulheres que estiveram sozinhas, enfrentaram, né, vamos dizer assim, tiveram que domar a sua força diante da vida, que é tão desafiadora, sozinhas. E você passou muito tempo, assim como sua mãe, sua avó, combativa, esperando assim, em qualquer esquina, atrás de qualquer árvore, eu vou encontrar algo, né? Que vai... Aqui parece que todas essas pessoas morreram, né? Parece que assim, todas essas bruxinhas foram... como é que a gente fala? Ele com a sua magia deu fim a essas bruxinhas e só sobrou aqui a varinha delas. Você, em cada esquina, ficava assim sobressaltado, né? Em cada esquina da vida, tá? Não é de rua. Em cada momento da vida você se via assim, tendo que defender, né, a sua vida, a sua postura, a sua posição, né, aquilo que você acreditava, assim, uma postura combativa. E isso acaba. E aí, quando acaba, você precisa trabalhar a sua mente na questão de estar em paz, na questão de entender que você precisa repousar. Aqui tem um livro fechado, uma pena, como se você tivesse escrito, e as espadas estão repousadas ali na mesa, como se você estivesse descansando após momento de luta, de desafio, de dificuldade, né? Esse 3 de espadas, esse livro fechado fala que, né, é como se você não tivesse acesso a isso no período que você passou de dificuldade. Aqui fala, às vezes, de uma mágoa que você traz, né? De tanta dificuldade, meu Deus, porque minha vida é tão difícil, como se você tivesse de alguma forma magoada com o universo. E aí você não conseguia acessar, porque o livro estava aqui fechado, né? E aí você precisou então trabalhar a sua força de entender que a fé é sobre o que a gente não enxerga. É como se eu fosse jogar um videogame sem entender o que vai acontecer na segunda fase. E aí cada luta que você tem, né, com os chefões, quem sabe de videogame vai entender, você vai abrindo um pedacinho desse novo... nessa nova fase que você vai abrindo a cada fase anterior que você ganha, você abre uma nova fase. E isso foi muito dificultoso para você. Você teve que trabalhar o seu ego de querer as coisas na hora, né? De querer as coisas do seu jeito, do seu modo, né? De parar de viver combativo, achando que cada oportunidade que aparecer para você, algo, né? Eu vou descobrir, não tá tão certo. Nossa, você tá ofertando muito, tem alguma coisa aí. E aqui vocês conseguem ver? Eu tenho uma visão que essa árvore é como se fosse um rosto. Aqui, ó, os 2 olhos. Aqui o nariz. E aqui a boca. Tá vendo? Aqui é como se fosse um rosto triste e sofrendo.
E a árvore com as suas raízes fala muito sobre nossa linhagem, né? Aqui é como se as raízes dessa árvore, a linhagem, né, dela, o que está no fundo daqui, que você não consegue enxergar, sofreu muito, né? Gente, aqui eu vejo claramente, olhando assim não, mas olhando aqui pela câmera, eu vejo claramente 2 olhos aqui, um nariz e uma boca. E aí a árvore me lembra essa coisa da família, né? Da coisa que é geracional, que a gente traz sendo combativa, estando aqui, entrando em conflitos. 9 de Paus também fala sobre eu me sentir cansada e vigilante, né? De não descansar nunca. E aí tem uma hora que eu entrego os pontos, não de desistir da vida, mas desistir do combate. Eu sei que eu vou ser feliz, eu mereço ser feliz, plantei boas sementes, então vou descansar essa postura combativa. Não quero mais ficar segurando as espadas. Agora eu vou deixar as espadas aqui, porque agora eu sei que a vida, eu vou manifestar na minha vida, e aquilo que eu acreditava ser uma miragem é a realidade que eu vou manifestar, que está ali se construindo bem na minha frente. E eu acreditando que trabalhando o meu ego, a minha força, os meus medos, meus bloqueios, eu traria então essa prosperidade na minha vida, fazendo com que um novo ciclo se abrisse para mim, trazendo mudança, né? Trazendo algo de novo aqui, transformando esse passado que foi tão sacrificante. E isso vai vir a partir de uma parceria, seja ela amorosa, ou seja ela de trabalho, vai ser o caminho que vai abrir essa prosperidade, tá? Na sua vida. Vou trazer aqui 3 cartas do Lenormand, para quem escolheu esse grupinho de finanças. Deixa eu ver o que vai sair aqui. Três cartas. A carta da montanha, e aqui é um grande cacto, né? Você imagina escalar isso. A carta do buquê. E a carta da árvore. Essa carta da árvore, para mim, no fundo do deck, a carta, olha que lindo, do anel. Aqui realmente parece que vai ser feita uma aliança amorosa, tá? Mas você fala assim, poxa, não tem ninguém amoroso na minha vida, aqui tem mais chance de ser trabalho. Você pode considerar o trabalho, tá? Até porque aqui não tem outras cartas de amor. Mas aqui me veio muito uma energia de amor que vai ser ofertado para você. A possibilidade da criação de algo que vai ser um mundo novo para você. Uma aliança, né? A partir desse encontro. Isso vai transformar a sua vida financeira, né? E isso vai ser ofertado para você a partir desse encontro. Depois, ficando mais forte por meio de uma aliança. E a transformação dessa vida, que foi de tanto sofrimento, né? Que foi de tanta luta, né? Agora fala de uma sensação aqui de cura, né? De que você foi atendido, ouvido pelo universo, né? Muito bacana. E aqui, ó, algo que tem toda a chance de enraizar. Mais uma vez saiu a árvore aqui de uma forma forte, tanto falando dessa coisa de linhagem, né, da sua família, como de algo que vai enraizar. Como se essa conexão aqui fosse criar raízes profundas. E tudo começa a partir de um encontro, para depois se transformar nessa árvore, primeiro numa semente, depois numa plantinha. Isso vai se fortalecendo à medida que vocês caminham. E tudo vai se dar lentamente, né? Só que a sensação dessa espera, né? Desse deserto que antes era uma miragem, inclusive parece essas cartas, né? Esse grande vazio aqui, que você estava sozinho, que você se sentia abandonado pelo universo. Esqueceram de mim aqui. E não foi isso. Você estava sendo guiado o tempo inteiro para entender que essa ruptura desse pensamento de que você não merecia ser feliz ou de que nada estava se movimentando precisava partir de você. Depois de um final de um grande ciclo de dor, né, de solidão, de se sentir abandonado. Aqui, não sei se vocês percebem, tem muito verde, né? Uma grande cura aqui foi feita na sua energia, na sua vida, como se de alguma forma você fosse aos poucos limpando cada densidade dessa e isso, claro, foi curando você, né? E as mulheres da sua família e aquela vida difícil, né? Que se dependia do outro, que se não tinha
né, prosperidade financeira para nada, né, que a vida era difícil, isso tudo acabou. A roda da fortuna transformou essa energia. Vou tirar aqui uma carta de aconselhamento para quem escolheu essa leitura financeira. Para mim, tudo vai desbloquear a partir desse encontro, dessa conexão. Aqui a carta, eu vi essa carta quando estava embaralhando, ela saiu. Essa carta do Cook me lembra de você degustar a vida com prazer, se sentindo no momento presente, curtindo cada momento. Aqui tem um anjinho e tem um diabinho, como se ela estivesse ali tentando manter a calma e silenciar esse barulho que fica, cada um falando uma coisa. Silencie o barulho de fora, se reconecte, né, com esses pequenos prazeres, num café, num biscoito, num bolo no final da tarde, né, num almoço gostoso, que você nesses momentos esteja presente, pelo menos quando come, né, que às vezes a vida é uma correria tão grande, e aqui você possa silenciar, né, essas sugestões e possa se focar naquilo que você sente no seu coração, naquilo que de fato você deve viver, tendo uma vida prazerosa. Aqui essa comida que doce, né, uma coisa que traz aquele quentinho no coração, mas aqui fala da necessidade de você ouvir a si mesma, né? Aqui como se foi aqui que saiu a carta da estrela. Aqui a mentoria está com você, os seus guias estão com você. Então você está aqui sendo sugestionada, né? E aí você precisa silenciar, acalmar a sua mente, no sentido de entender que você precisa degustar a vida, que você merece prazer, paz, tranquilidade e abundância. E uma vez que você cura isso, você cura toda a sua linhagem familiar, que viveu uma vida de sofrimento, de desgaste, de abandono, sentindo sozinhas aqui, né? Você está sendo guiada. Confie, faça essa afirmação, repita para você, né, que existe uma guiança e que você está sentindo isso. E quanto mais harmonia você se sente consigo, com o outro, né, doando aquilo que você tem, às vezes no aprendizado, às vezes no financeiro, que você possa, né, vamos dizer assim, botar essa energia para circular de gratidão, sabendo que você, a partir da sua cura, você cura toda uma linhagem feminina e traz para você, desbloqueia, na verdade, a abundância e o sucesso financeiro, tá? Eu desejo que essa leitura se realize para todo mundo que alcançar esse vídeo de alguma forma, porque o sucesso, ele, né, para umas pessoas vai ser sucesso na vida familiar, para outros vai ser no trabalho, para outros vai ser numa conta bancária recheada, né? Que vocês sejam abençoados com essa energia, tá bom? Deixo um grande beijo para vocês e uma ótima semana, queridos.